Boa noite a todos. Sessão ordinária 20 de outubro de 2025. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Guaraná, iniciamos nossos trabalhos. Presente nessa reunião, sessão ordinária, a vereadora Aline Flauzino e os vereadores André Luiz, Fábio Rezende Patão, Inácio Marques, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rodinello Oliveira, com justificativo Samuel Siconello. Peço a leitura do convido o vereador Rodinello a fazer a leitura da Bíblia Sagrada no Provérbio, número 23, capítulo de 1 a 5. Provérbio 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta. Se és homem glutão, não cobice a seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te cansais para enriquecer. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os teus olhos naquilo que não nada, porque certamente isso fará asas e voará ao céu como águia. Obrigado, vereador Rodinello. Os vereadores receberam a cópia da ata da reunião ordinária ocorrida em dia 13 de outubro, assim colocam em discussão a ata. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro o secretário proceda à leitura do expediente dessa sessão ordinária. Boa noite a todos. Leitura do expediente, sessão ordinária 20 de outubro de 2025. Projeto de lei ordinária 40, de autoria do vereador André Luiz, que dispõe sobre a instituição da política municipal de cuidados no município de Guaraná, reconhecendo e valorizando e apoiando cuidadores de pessoas em situação de dependência e estabelecendo medidas de apoio e atendimento prioritário. Projeto de lei ordinária 41, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que dispõe sobre a criação do programa Remédio em Casa no município de Guaraná e da outras providências. Projeto de lei ordinária 42, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que institui no âmbito do município de Guaraná o programa Saúde em Movimento, destinado à promoção de atividades físicas orientadas para a população e da outras providências. Projeto de lei ordinária 43, de autoria da vereadora Aline Flauzino, que dispõe sobre a inclusão de breve biografia ou referência histórica nas placas de denominação de logradouros públicos no município de Guaraná e da outras providências. Projeto de lei ordinária 44 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que institui a Semana Municipal da Leitura e da Literatura no calendário oficial de eventos do município de Guaraná. Projeto de lei ordinária 45 de 2025, de autoria do vereador André Luiz, que autoriza o Poder Executivo do município de Guaraná a implantar sistema de marcação de consultas médicas e exames através de aplicativo de celular e sítio eletrônico, denominado Saúde Mais Guaraná e da outras providências. Projeto de lei ordinária 52 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que institui no município de Guaraná a Semana Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. Projeto de lei ordinária 53 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que institui no âmbito do município de Guaraná o Banco Municipal de Cadeiras de Rodas e Equipamentos Ortopédicos para empréstimo gratuito a pessoas que necessitam e da outras providências. Projeto de lei ordinária 54 de 2025, de autoria do vereador André Luiz, que altera a lei número 986, de 7 de março de 2023,
que institui a política de transparência nas obras públicas do município de Guaianá e dá outras providências. Indicação 112, de autoria do vereador Luiz Cláudio, solicitando do prefeito de Guaianá complementação da rede de iluminação pública nas seguintes ruas do bairro Progresso: Adjalma Canedo, José Martinho Ribeiro, Luiz Braz Guedes e Carlos Rodrigues de Souza. Indicação 113, de autoria do vereador Luiz Cláudio, solicitando do prefeito de Guaianá que sejam colocados 2 mata-burros na estrada que dá acesso à propriedade da senhora Dena e senhor Sebastião, no assentamento Denis Gonçalves. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente dessa sessão. Obrigado, vereador Zé. Declaro aberta a palavra livre aos vereadores. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara, aos vereadores. Mando cumprimento a Gisele na plateia, seja bem-vinda, a quem está nos assistindo. Eu gostaria de comentar o requerimento 112 de minha autoria, que é o pedido de complementação da iluminação pública de algumas ruas, que já estão sendo feitas várias ruas do município, e essas ruas eu fiz um levantamento, ainda faltam alguns posteamentos para a conclusão de 2 a 3 postes. E os moradores pediram que fizesse essa indicação, solicitando um serviço que está sendo muito bem feito, está ficando muito bem estruturado a iluminação pública nos locais que eu passei e presenciei. Então eu estou reforçando, a pedido dos moradores, a complementação de iluminação pública nas ruas citadas no requerimento 112. E a indicação 113, a colocação de 2 mata-burros na estrada que dá acesso à propriedade da dona Dena e São Sebastião, já tem 2 a 3 anos que foi solicitado ao prefeito municipal e ao secretário de obra. E o que acontece? Eles têm 2 tronqueiras, então o pessoal passa, deixa as tronqueiras abertas na beira da rodovia, as criações estão saindo para o asfalto e pode ocasionar aí um acidente. Então, eles estão pedindo uma prioridade no atendimento para que não ocasione um acidente ou que criações fiquem na rodovia. A única maneira de manter essas criações dentro da propriedade é a colocação desses mata-burros, um na entrada, que é na beirada da MG 353, e o outro mais dentro da propriedade. E eu gostaria de contar com o executivo nesse pedido, porque já tem um pedido da senhora Dena, do Célio e de vários moradores lá, 3 a 2 anos. Então, essa indicação é de suma importância para o atendimento lá, para que evite acidente e danos maiores no futuro. No mais, só isso. Boa noite e agradeço a todos. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, os nobres edis, boa noite, senhora Gisele, que nos acompanha aqui na plenária da nossa Câmara, boa noite a toda a população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu só gostaria de frisar novamente sobre o projeto de minha autoria, o 043 de 2025, que dispõe sobre a inclusão de uma breve biografia ou referência histórica nas placas de denominação dos logradouros públicos do município. Como já trouxe para vocês, eu acredito ser um projeto de extrema importância, no qual a gente traz a história do município. Então, isso é muito importante para a cultura do nosso município. A gente tem diversas ruas e é importante a gente ter um breve histórico de quem são essas pessoas que estão sendo homenageadas no nosso município. Daqui a muitos anos, as pessoas vão ter aí o histórico e a referência bibliográfica de quem são essas pessoas homenageadas. Então, a gente espera, é um breve histórico, é uma coisa simples, falando, e também na proposta a gente pede que seja criado esse banco de dados nas redes oficiais do município, para que, se as pessoas quiserem pesquisar por lá também, tenha esse acervo também no digital.
Eu gostaria aqui de frisar, na semana passada, eu não estive presente na reunião, eu estava em Brasília, num encontro muito importante de diplomacia parlamentar, no qual a gente fez vários encontros, alguns virtuais, e na última semana foi um encontro presencial de fechamento, no qual a gente discute com parlamentares de todo o Brasil e parlamentares internacionais também que estiveram presentes, tiveram parlamentares dos Estados Unidos, no qual a gente discutiu sobre a importância da mitigação aí do clima, né? Do que tem acontecido com o clima aí, com a emergência climática. Então, assim, é um momento de experiência que a gente tem, de troca, no qual a gente conversa com outros parlamentares, traz ideias que são implantadas em outros municípios, levamos ideias também que são implantadas aqui. Então, eu acredito que esse é o nosso papel. A gente está fazendo esse network, a gente está trocando experiências com parlamentares de outros municípios. Então, eu gostaria de justificar, né, não estava presente na última reunião e também, né, falar o porquê eu estava em viagem aí a Brasília. E, por fim, eu gostaria de destacar, fazer um agradecimento à Prefeitura Municipal, que a gente terminou no assentamento Denis Gonçalves a nossa obra da unidade do posto de atendimento à população. É um espaço que vai ser de extrema importância para a população do assentamento Denis Gonçalves, no qual a gente vai ter os atendimentos da Prefeitura realizados naquele espaço, e a gente fica muito feliz de ter um espaço adequado, porque a gente sempre, todas as atividades da Prefeitura, às vezes são realizadas em espaços improvisados, e agora a gente vai ter esse espaço adequado para qualquer atividade que for realizada do Executivo Municipal lá dentro do assentamento. Então, é um espaço que vai ficar destinado apenas para isso, e assim a gente fica muito feliz por poder ter contribuído, por a gente ter conseguido a emenda para ser efetivada essa construção dessa obra. Na semana passada foi fechado aí as instalações de luz, água e esgoto, então está pronto já para atender a população, e a gente fica muito feliz. Foi uma articulação nossa com o mandato da deputada estadual Leninha, que é uma grande parceira do município, que tem feito muito através das articulações do nosso mandato com o município de Goiás. No mais, uma boa noite, muito obrigada. Ué, Aline, eu vi lá o postinho lá, ficou maravilhoso, então parabéns aí para todos os envolvidos, que é um espaço que é de extrema importância, como você falou, e há muito tempo, né, perecido um espaço daquele. Eu estive lá, acompanhei a obra, conversando assim com o pedreiro, o outro, ficou maravilhoso o espaço, e igual você disse, fazia assim, local improvisado, hoje pode aqui, amanhã não pode, porque às vezes tinha outras atividades, aquilo lá não, vai ser destinado exatamente para esses atendimentos aí, e eu acho assim, merecedor, a população merece aquilo ali, e ficou maravilhoso. Então assim, o que eu tenho de parabenizar a Prefeitura, você pelo o empenho aí de estar articulando aí, isso aí que foi um espaço assim que foi um ganho muito grande. E mais, gente, uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Gisele, presente aqui nesta reunião. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais dessa casa. Eu só queria frisar o PLO 54 de minha autoria, né, presidente, que antes tinha entrado como PLO 038, mas como nos foi informado, né, pela assessoria jurídica desta casa, né, já tem uma lei, né, aqui que trata sobre o assunto, que versa sobre o mesmo assunto, então fica redundante a gente ficar criando outra lei que vai versar sobre aquele determinado assunto, que na ocasião, né, é a instituição da política de transparência nas obras públicas no município de Goianá, a questão do QR Code, né, para que estejam nas placas ali de obras públicas, para que fique mais fácil a nossa fiscalização da população e acompanhamento também da obra ali que está em execução. Então, é isso que eu gostaria de estar frisando aqui.
agradecer aí, né, que semana passada aprovamos em primeiro turno dois PLOs de minha autoria, né, PLO 040 e PLO 45. Então hoje nós estamos aí, se Deus quiser, concluindo a aprovação desses projetos de lei tão importantes para o nosso município. Então agradeço aos vereadores aí pelo apoio, por entender, né, as demandas de nossa cidade, de nossa população. Por enquanto é isso, presidente, agradeço. Boa noite a todos. Senhor presidente, o vereador André frisou muito bem, eu também concordo com o vereador André. Eu acho que é de nossa responsabilidade ver os projetos de lei que a gente apresenta para não ficar tão redundante, porque às vezes a gente já tem tantos projetos de leis aprovados, a gente pode acompanhar pelo site da Prefeitura Oficial, e a gente tem inúmeras leis aprovadas. Aqui na nossa casa também a gente tem esse acervo de documentos e leis que foram aprovados. Então que a gente tenha essa responsabilidade de estar sempre acompanhando para ver, porque às vezes são leis que ficam muito redundantes, a gente aprova uma lei que já tem outra aprovada. Então é bacana que você colocou, vereador André. Obrigada, boa noite. Senhor presidente. Alô, só um outro complemento aqui, para a gente estar alinhando aqui com os vereadores. Hoje nós tivemos uma notícia bem desagradável, bem triste, porque o serviço de psiquiatria do João Penido fechou. Então não vai ter mais os leitos de psiquiatria para atender a região. Inclusive os pacientes que estão no HPS agora vão ter que ir só para o Hospital Nané. Então o Hospital Nané está muito sobrecarregado nesse sentido, está muito cheio, porque a UPA ficou vinculada lá. Então vai ter uma audiência pública em Juiz de Fora, e vai ser marcada uma data sobre essa situação. Aí quando chegar aproximadamente a data, eu vou convidar os vereadores, gostaria que todos participassem lá, porque os hospitais quase todos de psiquiatria fechou. Só tinha o HPS, que é a internação, e depois a transferência João Penido, que tinha 4 leitos, né? E ajudava muito. Até ter uma menina de Piau lá precisando de uma transferência, saiu hoje. O Wander, o prefeito, entrou em contato comigo para a gente estar alinhando. Chegou na hora de transferir, não existe mais a psiquiatria, foi fechada semana passada. Então o povo perde muito com isso, é desagradável, lamentável. A pessoa precisando de um tratamento tem que esperar de 15 a 30 dias no hospital para ser transferido. E nessa audiência pública eu gostaria de mobilizar Coronel, Piau, Guaianá, Chácara, para a gente fazer um movimento pesado, que um serviço desse não pode ser fechado sem comunicar as prefeituras, sem comunicar os secretários de saúde, os prefeitos dos municípios, porque a demanda é grande. Chega na hora, se você vê o estado que está o HPS, é lamentável. Então, eu vou contar com o apoio de todos vocês, nós vamos abraçar essa causa, que a gente consiga um outro hospital para atender psiquiatria, que não seja só na ANEL, que esteja uma segunda válvula de escape. Eu conto com todos e fico magoado e triste e decepcionado com o hospital, que não deveria ter deixado acontecer isso. No mais, boa noite, agradeço, fica com Deus e bom trabalho a todos os vereadores. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não declaro encerrada a palavra livre. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária 40 de 2025, Política Municipal de Reconhecimento e Valorização dos Cuidadores de Pessoa em Situação de Dependência. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação PLO 40 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 41 de 2025, Programa Remédio em Casa. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação PLO 41 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 42 de 2025, Programa Saúde em Movimento. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação PLO 42 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 43 de 2025. Breve
biografia ou referência histórica nas placas de denominação de logradouros públicos. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação PLO 43 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 44 de 2025. Semana Municipal da Leitura e da Literatura. Segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação o PLO 44 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 45 de 2025. Sistema de marcação de consultas médicas, exame através de aplicativos de celular e sítio eletrônico, denominado Saúde Mais Guaraná. Em segundo turno de discussão, em segundo turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em segundo turno de votação o PLO 45 de 2025. Projeto de Lei Ordinária 52, 53, 54 de 2025 seguem todos para a Comissão de Permanente para emissão de pareceres. Indicação 112. Complementação da rede de iluminação pública nas ruas do bairro Progresso. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação a indicação 112. Indicação 113. Colocação de 2 mata-burros na estrada que dá acesso à propriedade da senhora Denha e o senhor... Oi? Dena. E o senhor Sebastião. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação a indicação 113. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada essa reunião